Aí, Bruno não já entrou já. Fala, Jonathan. Boa Fala, noite, Bruno, tudo bem? beleza? Faltando. Beleza, tudo bem? Beleza, só tá faltando o Thiagão entrar aí. Acho que ele já tá entrando também, né? Fechou. Chamar ele de novo aqui, que caiu. Mandei outro convite lá pra ele, vamos ver. Ver se tem que chamar de novo ele lá. Tá aparecendo a imagem do Thiago aí pra você, Bruno? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou abrir de novo. Thiagão, acho que se você entrou, você tem que sair, eu consigo te chamar de novo, porque não tá abrindo a câmera. Aí, beleza. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele agora. Tá me ouvindo alguém aí? Eu tô ouvindo, Thiagão. Só não tá aparecendo. Então, a tela tá toda preta aqui. É, Então, vamos tentar. agora foi, Ah, agora agora foi. sim. Agora foi, agora rolou. E aí, Eu boa tava. noite, pessoal. Boa noite, cara. E aí, Brunão, boa E- noite aí. Boa noite, Jonathan. Boa noite, pessoal. Já chega daquele jeito lá, galera. Dando um aviãozinho aqui, ó. Já compartilha essa live para alguém aí, para alguém próximo que vocês conheçam. Que isso é um transbordo, né? De transbordo de dúvidas aí que o Jonathan, nosso amigo, vai falar pra gente. Isso aí, Thiagão. Transbordo de dúvidas, certeza algumas, mas é isso aí. Bora pra primeira do ano, cara. Bora. Ô, Jonathan, muita gente me perguntou assim, eu fui explicar o que é o consórcio, né? Muitas pessoas falaram assim, mas eu nem sei o que é consórcio. Explica aí, mais ou menos aí, o que é o consórcio. Então, o consórcio ele tem muito a ser desbravado ainda, né? Eu acho que o tema da live não poderia ser outro, assim, a não ser esse desbravando o consórcio. Embora ele esteja muito no hype, né? Tem muita gente fazendo, tem várias propagandas bombardeando aí a mente, e em vários lugares as pessoas encontram falando, mas realmente elas nem todas sabem como funciona, né? E, na verdade, o consórcio é uma modalidade de compra parcelada
sem juros, onde o cliente pode comprar o bem que ele quiser, seja carro, casa, moto, jet ski, barco, terreno, casa comercial, aliás, apartamento comercial, sala comercial, enfim, o que for, parcelado sem juros. Esse é um sistema maravilhoso que já existe no Brasil há muitos anos e de um tempo para cá ele só vem se aprimorando. Top. Outra pergunta aí que os pessoal me fala é se o consórcio demora. Cara, na verdade, demora para quem não faz. Entendeu? Quanto mais tempo, né, você demora para fazer o consórcio ali, para tomar a decisão de iniciar o consórcio, obviamente ele vai demorar. Já há mais de 10 anos aí no mercado, alguns clientes que sempre ficam naquela, mas eu vou fazer, lá mais para frente eu vou fazer, infelizmente ainda não conseguiram chegar onde gostariam, onde poderiam, porque não deram o primeiro passo. Assim como outros clientes que assim definem e dão tempo ao tempo, maturam, acreditam, cara, acontece. Acho que você mesmo, né, Thiagão? Você já foi contemplado 2 vezes, cara. 2 vezes. E não estava preparado na hora, né? E é bem por isso. As pessoas elas ficam perguntando assim, não demora. Você foi contemplado 2 vezes e tudo depende, né, cara? Depende do planejamento, depende da situação, da condição do cliente. E, na verdade, o consórcio ele pode atender uma pessoa que precisa do bem a curto, médio e longo prazo. Depende muito do perfil de cada um. Sim, é isso mesmo que eu ia perguntar, né? Porque eu já tive consórcio também, algumas experiências, onde eu consegui há pouco tempo, então depende ali do planejamento que é feito para o cliente, né? É algo que dá para fazer personalizado, assim, um por um, né? Na minha opinião, o que você acha frente a isso? Exatamente. A venda em si do consórcio ela é muito mais consultiva do que qualquer coisa. Então, eu costumo dizer assim, a gente senta, ouve bastante e vê o projeto, analisa a situação, a condição, a realidade, o cenário do cliente, né? Vê aquilo que ele tem como base de informação e aquilo que ele tem de condição mesmo. Condição financeira, projeto, tempo. A gente pega todas essas informações, faz um estudo, um planejamento e apresenta para ele. Dentro de um cenário que é o seguinte, aqui, amigão, sabe qual que é o segredo da coisa? O segredo é o seguinte, só tem 3 formas de você comprar um bem, vamos falar de imóvel, de casa, que é o sonho de todo brasileiro. Cara, só tem 3 formas de você comprar uma casa. Ou à vista, ou financiada, ou por consórcio. Não tem uma outra forma. Aí pensa o seguinte, à vista, quem tem essa condição, vocês entendem um pouco de investimento aí do mercado dos empresários, né, do mundo empreendedor. Quem tem dinheiro à vista não quer descapitalizar. Não pode descapitalizar, tem que estar com a grana em caixa para injetar. Então, as pessoas vão partir para o financiamento ou para o consórcio. Pensa o seguinte, se você vai fazer um financiamento e tem que dar 20%, 30%, às vezes 40% de entrada, vale muito mais a pena você fazer um consórcio, porque com esse valor você consegue programar o teu lance, programar uma contemplação por lance e pagar um número muito menor no final. Aí está o segredo da coisa, entendeu? Sim, então a diferença para o financiamento seria basicamente essa, né? Que você consegue usar ali a entrada que você daria no financiamento como uma forma de dar o lance para você contemplar e pagar menos juros ali. Comparando os dois, assim, como que você colocaria na balança? Entre consórcio e financiamento? Cara, põe na balança o seguinte, o financiamento, principalmente agora que a Selic está alta, a Selic está em 13%, pode ser que ela até suba mais um pouco, dependendo ainda da inflação, dependendo da questão do governo, enfim. Quando você compara a Selic a 13%, ao ano, o consórcio, você pasma agora, porque o consórcio tem algumas ADMs que trabalham com uma taxa de 1,5% ao ano. Então, chega no final, você tem uma economia que é o seguinte, se você fizer um financiamento, você comprou um imóvel para você e um para o banco. No consórcio não, você vai ter um preço bem menor, um custo final bem menor. O custo efetivo do consórcio, em média, tá? Falando uma média do mercado, você vai pegar o valor do seu imóvel e você vai colocar 20% em cima. Basicamente é isso. Isso sem considerar os fatores, a valorização do imóvel, que tem sofrido aí nos últimos anos uma alta valorização, então tudo isso tem que ser colocado na balança também.
Sim. Então, Jonathan, e outra coisa, tem algum perfil certo para comprar um consórcio? O cliente tem que ter algum perfil, você acha? Cara, o cliente para consórcio, eu digo que é quem tem CPF. Acima de 18 anos, CPF e renda, é um cliente para consórcio, é um potencial cliente para consórcio. É claro que dentro desses clientes, você vai ter várias faixas, né, vários níveis socioeconômicos, enfim, e cada um vai ter a intenção de adquirir para alguma finalidade. Mas, cara, tendo o CPF, querendo comprar alguma coisa, querendo realizar alguma coisa, é um cliente potencial de consórcio. Entendi. Eu tiro por mim um negócio aqui que, quando eu era moleque, eu gostava de pagar boleto porque eu não guardava dinheiro, né? E 89% do brasileiro não guardam dinheiro, né? E o consórcio é uma questão de você, lá na frente, você pensar lá na frente, né? De ter um capital. Ele serve como uma ferramenta de educação financeira também. Cara, a maioria das pessoas começam a querer guardar dinheiro, até colocam um objetivo para aquele dinheiro, enfim, seja para criar um colchão financeiro, seja para, vou fazer uma viagem, vou comprar um carro no final do ano, vou comprar uma moto, vou tirar férias em tal lugar, e começa a guardar dinheiro, poupar dinheiro para aquele objetivo. Sim. Só que a grande maioria, cara, 90% das pessoas, essa é a expressão, a primeira dor de barriga que dá, vai lá e tira o dinheiro dali, entendeu? Às vezes faz o primeiro mês, o segundo, o terceiro. Cara, é igual dieta, velho. É igual dieta. Você começa a dieta na segunda-feira, terça, quarta, quando chega na quinta-feira você já dá aquela falhada, na sexta-feira você vai olhar aquele prato lá, de repente a pessoa que trabalha com você, você merece, vai na semana que você teve, você vai abacalhar. Então, basicamente é isso, entendeu? Eu até brinco assim que homem que é homem não tiver um boleto, meu amigo, é apenas um menino. É isso, homem que não tem, não tem um boletão para acabar, ele é apenas um menino. É pura verdade, cara, isso aí. É tipo aquela história, né? Que se você tem a conta ali, você honra, mas se você quer guardar o dinheiro, é muito difícil mesmo. Já passei por isso também. E tipo assim, aí o consórcio acaba englobando todo mundo, né? Aquela pessoa que quer um imóvel, que está procurando realmente para comprar, e aquela que quer só como investimento, né? Como guardar o dinheiro ali para poder guardar realmente esse dinheiro com a responsa de pagar o boletim ali no final do mês, né? Pura realidade, cara. Ele vai servir como uma ferramenta de educação financeira mesmo. Primeiro que você tem que pensar o seguinte, às vezes as pessoas elas precisam ter um boleto chegando, né? Um boleto nome para falar, não, se eu não tiver um boleto para pagar, eu não vou gastar esse dinheiro, vou torrar. E tem outro cenário. Pô, se você já vai utilizar o consórcio, se você se programou para guardar dinheiro para comprar um carro e você faz um consórcio, cara, você já pelo pensar que você não precisa nem esperar chegar ao final, porque se você for guardar dinheiro, pensa o seguinte, você vai, sei lá, um carro de 50 mil reais, vamos colocar aqui. Se eu guardar 50 vezes de 1.000, no consórcio, pode acontecer na segunda, na terceira, na sexta assembleia, na oitava, na 10ª. Coisa que você só teria juntado se tivesse juntado os 50 meses, as 50 parcelas. Então, assim, cara, é uma ferramenta incrível. Então, você materializa aquilo que você pensa. Ele, além de te... não é doutrinar, mas além dele colocar essa questão de honra, né, em prática, não, você honrar exatamente o compromisso que você fez, ele materializa o desejo, cara. Materializa o teu sonho. Basicamente é isso. Sim. Você comentou um pouco ali, né, que o Thiagão perguntou sobre o prazo, então o prazo já é um mito que a gente vê, que é de acordo com o planejamento de cada cliente, mas eu tenho algumas dúvidas assim também que surgem referente à utilização de FGTS ou a questão de lance embutido. O que você falaria referente a essas coisas assim? Cara, são alguns anos já vendo muita coisa no mercado de consórcios, né? Algumas coisas, algumas considerações sobre fundo de garantia. Você tem, de repente, fundo de garantia e vai utilizar ele para comprar um imóvel, no consórcio você também pode utilizar. Você pode utilizar ele como lance e você pode utilizar
também ele para amortizar suas parcelas. Por exemplo, você tem lá uma quantidade X de parcelas e você pode usar o saldo, ou até 80% do saldo que você tem no fundo de garantia, e amortizar a sua dívida. E a cada 2 anos você ia amortizando, para não deixar o valor do fundo de garantia parado. E aí, com relação à outra pergunta que você fez... É o lance embutido, né? Que também é uma estratégia que usam para contemplar antes a carta, né? Exato. O lance embutido, basicamente, é um potencializador. Ele potencializa o teu lance. Às vezes, pode fazer sentido, pelo valor que você dispõe, seja de fundo de garantia ou um valor próprio, sei lá, não seja um valor tão atrativo, tão competitivo como que o grupo está disponibilizando ali para uma contemplação a curto e médio prazo. Então, o que você pode fazer? Você pode contratar um crédito um pouco maior, e aí você faz o quê? Você pega uma parte desse crédito, 20%, 30%, algumas ADMs permitem até 50%, e você potencializa o teu lance. E aí você tem um poder competitivo muito maior para uma contemplação a curto e médio prazo, entendeu? Entendi. Então, bacana. Aí que te dá mais possibilidades ali de você adquirir a carta o quanto antes, né? Te dá Exatamente. margem ali de top. E tudo isso, cara, é feito naquele planejamento, naquele estudo. Então, o estudo, quando nós apresentamos, tem perfil que não faz sentido você usar um embutido. Tem perfil que faz total sentido utilizar um embutido. E vai muito da realidade de cada cliente. Cada cenário é um cenário diferente. Ou no meu na época, né? Não fez sentido. Exatamente. Na época do Thiagão, tá mais prova viva do que o Thiago, foi contemplado 2 vezes, cara. 2 vezes. Aí sim. Aí. Experiência pura, né? Na prática. Experiência na prática, de vida. Uma pergunta consórcio faz com o nome sujo? Cara, faz. Dá para fazer. Dá para fazer quem está com alguma restrição. Algumas ADMs já estão mudando um pouco o cenário, né? Já está passando por uma análise de crédito antes da contratação. A única coisa que é bom ressaltar é que, quando esse cliente que fez o consórcio, mesmo com o nome sujo, né, com alguma restrição do CPF, for contemplado, esse cliente ele vai passar por uma análise de crédito. Assim como passaria num financiamento, como passaria em qualquer outra linha de crédito. Então, pode ser que nesse momento não seja aprovado o uso do consórcio. Mas há vários critérios aí para aprovação. E teve cliente que, mesmo com restrição, foi aprovado. Aí cada caso é um caso também. Mas na prática, pode. A prática pode. Inclusive, é um adendo, né? Então, por exemplo, o cliente que tem uma restrição, e é restrição besta, às vezes, cara, o período em que ele está pagando ali as parcelas do consórcio é o que ele consegue reverter, negociar essa dívida, parcelar essa dívida, já tirar o nome do SPC, do Serasa, enfim, até o momento que contemplar o consórcio ele já vai estar com isso aí resolvido. Então, não é nenhum impeditivo. A gente fala de consórcio, muito para comprar casa, comprar carro, mas o consórcio também dá para usar para várias outras coisas, né? Construir, reformar, viajar, é um leque muito grande, né, de opções assim para usar. Cara, muita coisa, muita coisa. E o hype do consórcio agora o consórcio está sendo utilizado para alavancagem patrimonial, para você ter uma ideia. Então tem gente que faz a cota pagando uma parcela menor do que a parcela natural, paga ali 1, 2 anos, às vezes contempla essa cota e revende com um retorno financeiro muito alto. Também tem gente que tem um bem quitado, sei lá, algum empreendedor, algum empresário, tem um imóvel quitado e precisa levantar uma grana nesse imóvel. Quais são os modelos de negócio hoje? Para você levantar um crédito, por exemplo, num imóvel que está quitado. Cara, você vai fazer o CGI, que é o crédito com garantia imobiliária, né? O crédito com garantia de imóvel é o home equity, enfim, é o refinanciamento do imóvel. Só que as regras para o refinanciamento, primeiro é o seguinte, tem muitos juros, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vai refinanciar o patrimônio, ele fica em 100% alienado, tá? Só que o cliente ele só vai pegar no máximo metade, cara, do que vale. Então você sei lá, tem um patrimônio de 500 mil, um imóvel de 500 mil quitado, você quer levantar uma grana para, sei lá, injetar na empresa, aumentar o número de funcionários,
investir em algum outro setor, você só consegue levantar metade disso, ou seja, 250 mil. Já no consórcio, cara, dependendo da situação, você consegue levantar os 100%, ou os 500. Se você tem um patrimônio de 500, você consegue levantar 500. Se você tem um patrimônio de 1 milhão, você levanta 1 milhão. E isso dá para fazer com esse planejamento, com algumas operações aí no consórcio. Então, ele já não está mais naquela vibe, olha, compre o seu consórcio. Aí entrou um amigo meu aqui, o Lucas, ele vai saber agora, o pastor Lucas. Para você comprar sua casinha, para você comprar seu carrinho. Não, consórcio já, cara, ele já está maturado nesse ponto. Cara, as pessoas já estão comprando mesmo para imóvel, para carro. Só que para essas operações, uma coisa mais, não vou falar a palavra gourmet, mas uma coisa mais bem elaborada, né? Uma coisa mais, vamos dizer assim, mais com um conceito maior. Então, assim que vem acontecendo, né? Nos últimos anos, isso aí está no hype, cara. Muita gente está descobrindo e está fazendo isso várias vezes, inclusive. Top. Entendi. E uma pessoa que só quer investir, assim, quanto o mínimo que ela pode iniciar no consórcio, assim, uma carta, só como investimento para guardar o dinheirinho ali, qual que é o mínimo de parcela que ela pagaria? Cara, com parcelas de aproximadamente R$300, Já até um pouco menos que 200 e alguma coisa, já consegue fazer. Já consegue dar entrada em alguma cota. E dentro desse cenário, tendo aí um crédito até considerável, tá? Um crédito aí de 50, 60, 70 mil reais. Dá uma barreira de entrada bem pequena mesmo, né? É bem baixa. É para todo mundo mesmo. Exato. Não, cara, eu acho que assim, o conceito do consórcio, por que eu gosto tanto, cara? São 12 anos trabalhando com isso. É um conceito muito democrático. Então, ele dá realmente poder de força, e se uma pessoa de uma classe econômica mais baixa realmente tiver aquele esforço mesmo, né? Projeto, ir até o fim, começar. Cara, ele consegue adquirir o que ele quiser. Carro, ele vai adquirir o carro, um carro importado, uma casa, um imóvel, enfim, ele vai conseguir, cara. Sim. Muito bom. Ô, Jonathan, que nem as pessoas acham mais fácil você ir para o financiamento. Por que você fala? Que o financiamento você pagou, né? E já o financiamento já é seu. Então você já está pagando aquilo que você já está dentro de casa ou está dentro do carro, certo? E como tirar essa crença negativa dessas pessoas que vão para o financiamento? Tem algum site aí para dar para essas pessoas? Tem. O insight é o seguinte: vocês conhecem alguém que gosta de pagar juros? Não. Alguém que gosta? Eu fiz financiamento porque eu gosto de fazer financiamento. Cara, ninguém. O empréstimo até a taxa está mais alta. Não, ninguém gosta. Acaba fazendo porque pensa no seguinte: se a pessoa está fazendo o financiamento, a maioria das pessoas que fazem é por causa do imediatismo, beleza? Esse imediatismo, talvez há um ano, há 2 anos, se ela tivesse tomado a mesma decisão, ela não estaria pagando tão caro num financiamento por conta desse imediatismo. Se ela tivesse sido atendida, ou se ela tivesse entendido o conceito lá atrás e tomado aquela decisão, ela não precisaria entrar pelo caminho do financiamento. Pode falar. Não, aí entra uma coisa top. O consórcio também serve para quitar essas pessoas que já entraram no financiamento, né? Também dá para usar para isso, né? Serve, cara. Dá para fazer muita coisa com o consórcio. Inclusive isso. As pessoas podem usar aí o crédito contemplado no consórcio para quitar um financiamento. Qualquer financiamento que você tenha. Financiamento de carro, financiamento de imóvel e qualquer banco. Então o consórcio entra lá com a quitação e você substitui uma dívida cara por uma dívida barata, uma taxa de consórcio, entendeu? Então é um cenário que também acontece direto, acontece muitas vezes. Jonathan, mesmo se a dívida do financiamento é maior que o consórcio? Não, aí a regra tem que ser a seguinte: o consórcio tem que ser igual à dívida. Então o valor contemplado no consórcio tem que ser igual à dívida. Sendo, você consegue fazer essa troca, né? Aí as pessoas às vezes chamam de portabilidade, mas não é uma portabilidade, é uma quitação mesmo.
consórcio vai quitar o seu financiamento, porque você não pode ter... Pode falar. Porque depende, né, do financiamento. Às vezes você paga 1.200 de parcela, por exemplo, vai. E você quita com a carta de consórcio, você fica pagando só o consórcio, certo? E você está com as parcelas de 400, 350, né? Isso, mais ou menos isso. E, assim, na verdade, por que eu falei mais ou menos? Pensa no seguinte, o consórcio, o prazo máximo de um consórcio, na média do mercado, são de 200 a 240 meses, beleza? O prazo máximo de um financiamento são de 420 meses. Mais que o dobro, cara, às vezes. A proporção é a seguinte, às vezes a parcela do consórcio e a parcela do financiamento vai ser a mesma coisa. Está pagando 1.200 no consórcio, está pagando 1.200 no financiamento. Só que o prazo em que você quita é muito menor. E a proporção também, dependendo da tabela que você pega no financiamento, pensa numa parcela de R$1.000, para ser mais democrático. Cara, desses R$1.000, se você está financiado, 85% são juros. 15% é amortização da sua dívida. No consórcio é o inverso. Uma parcela de R$1.000, 80% é a amortização. A outra parte é taxa de administração, seguro de vida prestamista, fundo de reserva. Então, tem uma pergunta aqui do Cleves Silva. Vocês conhecem? Amigo? Conheço, é o Cleverson. Já dá um... É o Cleverson, meu conhecido. Essa aí é uma pergunta que a gente falar sobre as taxas, né? O mercado está bem aquecido e tem saindo várias funções especiais assim, de taxas ultimamente, né? Fala um pouquinho aí dessas taxas aí, como é que tá? Cara, a média, tá? Uma média que eu acho que vale a pena, dependendo da administradora, 20% de taxa. É a média. Tem administradora que chega a cobrar 30%, 26%, 28%, mas eu acho um número legal, bacana, redondo, 20%. 20% é uma média aceitável. Mas isso no plano de estudo que você faz ali para pessoa específica, né, personalizado, você também considera essas taxas e as corretoras? Não, para estudo que eu faço, a taxa é menor. Menor. Mas top. É para os meus estudos, né? Mas enfim, a média no mercado é 20%. Fechou. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar também, que a gente vai respondendo aí. Pessoal, e já frisando de novo que no começo da live eu falei aí, ó, o aviãozinho aqui, ó, manda para alguém aí, transborda esse conhecimento aí, nosso amigo Jonathan aí tá passando aí. Conhecimento junto, cara, tamo junto. Nós três aqui compartilhar esse conhecimento. Ô, Jonathan, uma coisa que sempre me pega, assim, às vezes as pessoas não sabem, né, que isso é tão importante que é o consórcio, porque elas não têm porque não sabem, né? Então eles vão mais para o financiamento. Cara, é conhecimento, exato. Eu costumo dizer o seguinte, cara, se a pessoa sabe, primeira informação, que ele não tem juros, que ele é mais barato. Bom, segunda informação, que se ela vai ter que entrar se ela está pretendendo entrar no financiamento, e que nesse financiamento ela vai ter que dar, sei lá, 30% de entrada, 40% de entrada, por conta de um imediatismo, cara, faz um planejamento no consórcio, você consegue um grupo em andamento, uma parcela reduzida, sei lá, um grupo menor, e dá para apresentar esses números para o cliente. E dá para mostrar cases também, pessoas que tiveram essa iniciativa e contemplaram a curto e médio prazo. E é aquilo, cara, quando você quer uma coisa de imediato, você acaba pagando mais caro. Ponto. De imediato. E assim, às vezes também é imediato em partes, né? Porque as pessoas pensam que é ir no banco, pediu o financiamento, aprovou e pronto, acabou. E não é assim. Financiamento também tem um processo, cara. O financiamento tem que... Depois de contemplado esse processo assim, da aquisição do bem, mudam muito com o financiamento, da aprovação? Ou a etapa é simples? Como que funciona? Cara, a maioria das administradoras tem um processo chamado de esteira. E nessa esteira são delimitadas ali as etapas. Tá? Então, por exemplo, você tem um consórcio de carro contemplado, o consórcio vai estar disponível para você. Você não tem data para usar.
Vamos supor, a Assembleia, Uhum. hoje inclusive foi a Assembleia de uma das administradoras que a gente tem aqui, que é o Itaú. Então, teve algumas contemplações hoje. O cliente ele pode comprar o carro quando ele quiser. Se ele quiser comprar amanhã, Uhum. se ele quiser dar entrada, né? Enfim, mês que vem, daqui a um ano, ele não tem um prazo específico. Enquanto ele não comprar, essa cota, esse crédito vai estar lá rendendo, né? Contemplado e disponível para a hora que ele falar, quero usar a cota. É assim que funciona. E geralmente o prazo, o processo para carro, cara, é rápido. Eu mesmo já tive alguns processos que em uma semana, no máximo 2, ele já estava com o carro na mão. Agora, Uhum. para imóvel, o prazo é um pouquinho mais demorado porque depende de cartório, registro, escritura, matrícula, algumas documentações que são tem que ser melhor elaborada, né? E algumas documentações têm prazo, mas em média, cara, 60 dias, que é o prazo de um financiamento. Você vai no Uhum. financiamento, A você documentação também. da casa tem que estar certinha ali no cartório, tudo bonitinho na prefeitura para liberar, né? O Exatamente, Cleverson tem perguntou todo. sobre o nome negativado, né? Que você comentou que para entrar não teria problema, né? Pode ter alguma restrição no nome, porém, quando for contemplado, aí precisa corrigir isso daí, precisa quitar, limpar o nome bonitinho para poder eles liberarem o crédito, seria isso, né? Cara, já pode isso aí, já pode vender. É isso aí, Fechou. Bruno. É isso aí, cara. Ô, Jonathan, Ah, quer falar, Bruno? Pode falar. é que eu tive uma experiência com consórcio referente a imóvel, né? Que eu quitei as minhas cartas, eu até dividi em 4 cartas para dar lances ali divididos, contemplei elas e adquiri o imóvel, né? Porém, a documentação do imóvel não ficou pronta. Enquanto não ficava pronta, a administradora, no caso, né, ela é obrigada a investir esse dinheiro. Então, a minha carta foi crescendo depois que eu fui contemplado. Então, isso também serve como uma forma de investimento ali, né? Também, Depois de ser contemplado, se você não usar, também, vai crescendo ali. exatamente. Até o último dia em que o crédito estiver lá, antes de sair da conta, para entrar na conta da pessoa que você está comprando, ele vai estar aplicado, ele vai estar rendendo. E vai estar rendendo aproximado a Selic. Tá? A Aproximado, maioria né? das administradoras aproximada a Selic. Então, e pensa no seguinte também, naquele cenário de investimento que nós falamos, você tem 100, contempla uma cota de 200. O consórcio de 200 está contemplado. O seu rendimento vai ser sobre 100 ou sobre 200? Sobre o total, né? Sobre o Top total, demais. cara. Então, se você tem 100 parado não, aplicado, seu rendimento é sobre 100. Se você tem Uhum. 200 contemplados, só que você usou 100 para contemplar, o teu rendimento é sobre 200. Também tem isso também, cara. Sim, é uma alavancagem muito boa, né? Então, consórcio é vários leques, né? Tem várias Você formas vai, de... cara, cada vez que você fala, você vai ampliando Ah, mais, cara. deixa eu tirar uma dúvida aqui, que é minha dúvida essa. Eu consigo comprar carro de leilão com ela? Cara, algumas administradoras permitem, não são todas. Tem alguns Pequena monta. requisitos, tá? Mas no máximo até pequena monta, tá? Uhum. Média monta não. Algumas administradoras permitem no máximo até pequena monta. Claro que, assim, além de pegar todos esses benefícios aí que já vem embutido com o consórcio, não tem juros, enfim, mas o carro com certeza vai passar por uma vistoria, alguma coisa nesse sentido. Mas é o risco, né? É o risco que a administradora e o cliente também está assumindo, né? Às vezes está pegando um carro ali de leilão, não sabe como é que ele está. Então, por isso que tem que passar por até por segurança dele mesmo, né? Passar por essa vistoria e tudo mais. Mas algumas ADMs aceitam, tá? Pequena mão. E você trabalha com vários, tem uma específica, como que funciona? Em relação às administradoras, Isso. você fala, Sim. cara, a gente trabalha com as melhores do mercado, tá? A média, até é interessante que o pessoal aí perguntou, e aí como é que é o nome? O Cleves Silva, ele até falou Da marca. da Maicon com uma taxa de 17. Cara, a gente tem taxa de 14, tem taxa de 15, tem taxa de imóvel de 17. Então, por taxa, a gente não perde negociação. Né? Taxa por taxa, a gente não perde. Só que uma coisa que poucas, e aqui eu vou falar só a pontinha do iceberg, tá? Se quiser saber mais, chama nós aí depois da live. Mas assim, cara, nem tudo é o custo final, tá?
às vezes vai ter uma administradora aí que vai cobrar uma taxa ridícula, às vezes. Uma taxa de 10%, de 11%, às vezes você vai achar. Só que, cara, os grupos não são legais. O que eu falo dos grupos? Os grupos do consórcio mesmo. Entrega uma contemplação, uma só, às vezes, por sorteio. Né? Eu falo que um grupo legal, um grupo bom, é aquele grupo que contemplou do sorteio, contemplou por lance fixo e ainda tem saldo e vai contemplando e contempla, 6 cotas, 7 cotas, 10 cotas. Tá? Geralmente, esses grupos aí, principalmente de uma dessas administradoras aí que nós falamos, cara, contempla uma cota por sorteio e ó, entendeu? Então isso vai muito daquela venda que eu falei no começo da nossa live, é a venda consultiva, é analisar o perfil do cliente e o cenário como um todo. Tudo de leque que eu tenho de melhor para oferecer, tem que colocar todos esses pontos em consideração. Não vender qualquer coisa, é uma venda mais consultiva. Sim. No mercado tem uma modalidade agora de compra de carta contemplada, né? Você indica? O que você falaria sobre isso daí? Cara, eu indico com ressalvas, porque é um mercado que acaba atendendo, né, principalmente a galera imediatista, só que às vezes acaba surgindo oportunidade, cara, de consórcio contemplado. O que é o consórcio contemplado? É o consórcio de alguém que está pagando, contemplou e colocou um valor de mercado para revender essa cota. Às vezes esse valor é porque a pessoa comprou, não conseguiu pagar, assim, ficou apertada, não consegue dar continuidade. Às vezes é uma pessoa que já compra para revender mesmo, então além do que ela pagou, ela cobra um ágio em cima, um retorno por esse investimento, né? E é um mercado que existe, porém tem que ter muito cuidado quando você vai tratar de cota contemplada, porque se você jogar no Google, simples, coloca no Google aí, consórcio contemplado, cota contemplada, cara, você vai ver muita coisa e às vezes muita coisa feita, tá? Então, assim, toma cuidado com golpes, né? Toma cuidado com o golpe, cara. Basicamente é isso. Sim, entendi. Cleverson colocou uma pergunta aí, ó. As indicações para consórcio, podemos chamar depois? O Johnny vai deixar aí o contato dele aí no final. Pode chamar sim, Cleverson. Fica à vontade aí. Pode chamar que a gente cuida das indicações e estreita uma parceria. Então, estão aberto aqui, tá todo mundo aberto à parceria. Fechou. Top. O Cleber aí vai comprar umas 3. Isso é brabo. Só ele vai fazer um contemplado, uma a contemplar. E uma de alavancagem. Isso aí. Capital de giro. É isso aí. E aí, pessoal, tem mais dúvidas aí? Como que é? Se quiser, já entra aí nos comentários e faça a sua pergunta. Aproveite. A Gabs, consórcio é maravilhoso e quita super rápido, verdade. Verdade. Cara, nesse processo eu já peguei, nessa caminhada, eu já peguei cliente e eu vendi, sei lá em 2015, 2014. Cara, tá quitando a parcela agora, a última. E foi lá e contemplou. Então tem várias histórias aqui de clientes assim, para contar, cara. Tem rápido. Pode falar. Queria fazer uma pergunta sobre, né, você está falando de cliente, qual que é o acompanhamento que você tem, no caso que um cliente compra por você amanhã um consórcio? Cara, religiosamente mensal. Tem que ser mensal. Porque, assim, o cuidado que a gente toma, ele vai desde a pré-contratação, da pré-adesão, tá? Para entender realmente qual que é o objetivo do cliente, né? Se ele precisa se ele tem um certo tempo. Então, dentro do cenário, a gente vai, com certeza, elaborar qual que é o valor de lance que ele poderia ter dentro daquele tempo que ele se planeja. Então, para isso, todos os meses acontece uma vez por mês a assembleia. E é na assembleia que ocorrem as contemplações. Então, pelo menos uma vez por mês ali, cliente, tá tudo certo, a parcela tá em dia, tá certinho o boleto, tá tudo em dia, porque se não tiver em dia, não participa da assembleia. Teve cliente que foi contemplado, mas estava com a parcela em aberto, perdeu a contemplação, passou para uma outra pessoa, para um suplente, que tem essa regra no consórcio, porque estava com a parcela em aberto. Então, assim, a parcela está em dia? Tá.
aquele lance lá que a gente calculou, a estratégia desse mês aqui, essa aqui, vamos para cima, concorda, beleza, pode aumentar, mantém o número, vai ser um número diferente. Esse acompanhamento é mensal, cara. Eu costumo dizer o seguinte, a nossa consultoria, ela vai se preocupar com o todo. O que é o todo? Esse entendimento do perfil do cliente, a gente vai pensar no pré, no durante e no pós. O que é o pós? Cara, é ele pegar a chave do carro, ele pegar a chave da casa, ele materializar. Então, esse é o cenário que tem que ser apresentado. Não pode ser, o cliente não tem que aceitar nada menos que isso, entendeu? Sim. O Cleverson fez mais uma pergunta aí, mas não dá não, mas fala aí, Johnny. Tem um consórcio de carros, se for contemplado, posso bater em financiamento imobiliário? Não, aí cada coisa, cada qual com o seu cada qual. Cada coisa em cada coisa. Então, para carro, cara, qualquer coisa que tenha chassi, que tenha motor, bem motorizado, beleza? Para imóvel é imóvel, não tem como você fazer uma troca de grupo de imóvel aí não dá. Cada um com o seu cada um aí. Eu posso falar da experiência que eu tive, né? Você comentou em quitar antes, que tem cliente que comprou em 2014, 2015, está quitando agora, né? Eu comprei o meu primeiro apartamento, né, 12 anos atrás por consórcio, e aí eu quitei com 4 ou 5 anos pagando consórcio, porque eu usei meu FGTS, porque justamente isso, né, posso usar como lance, passou 2 anos, eu posso usar de novo para quitar a minha carta ali. Funcionou super bem, a gente quitou super rápido. Assim. Sim. Então funciona realmente, dá para trabalhar bastante essa parte também. Sim, mas no caso na prática, cara, funciona realmente. E à medida que você vai antecipando, né, vai quitando uma quantidade de parcelas, você diminui o prazo. Né? Você quita, às vezes, esse programa para pagar em 15 anos, mas em 10 você já quitou, em 8 você já quitou. É mais ou menos a realidade mesmo. Top. Sim. Isso aí. Comprei um carro contemplado, tenho outro. Veio essa última pergunta aí. Deixa eu ver se eu entendi. Já comprei um carro com um contemplado, beleza? Tem um outro que pode ser contemplado. Posso usar esse quando contemplar para quitar um? Cara, é que eu não entendi a pergunta, mas se for, assim, você usar um outro consórcio para quitar um que já está alienado, não sei se é isso. Eu entendi isso. Em tese você pode sim, você pode usar para quitar. Aí vai ser o mesmo processo de um financiamento, tá? Mas eu acho que nesse caso aí tem umas regrinhas aí, né, que acho que deve ser da mesma administradora, deve ter algumas regrinhas nesse sentido, né? Tem algumas regrinhas, mas algumas administradoras elas estão abrindo esse leque, até porque, assim, principalmente para carro, cara, pensa o seguinte, hoje de cada 10 carros, 4 são vendidos por consórcio, né? Se a gente for falar de moto já está praticamente meio a meio, né? Então, eles estão abrindo essas regras aí para que haja, uma hora ou outra ele vai pegar um carro que está, por exemplo, pelo consórcio do Bradesco, e um outro carro está no consórcio e o crédito está contemplado na cota do Itaú. Então você tem várias situações dessas acontecendo, então eles estão abrindo esse leque. Fechou. Cleverson, chama a gente aí depois que a gente troca ideia aí, tá bom? E, Johnny, obrigado aí pelas considerações aí, Tiagão, acho que já está dando nosso tempo. Quer deixar o comentário final aí, fazer as considerações finais, deixar seu contato, falar das promoções que está tendo aí recentemente? Cara, é o seguinte, para quem participou da live, para quem disparou, compartilhou essa live para as pessoas, quem fez pergunta, quiser me chama, tem 2 condições aqui que são, assim, tão quentinhas, tão fresquíssimas. Primeira condição, quem me chamar consórcio de automóvel, a taxa de 9%, até a semana após o carnaval a gente consegue, essa é uma primeira condição. E a gente também tem uma outra condição que está surreal. Parcela de imóvel reduzida em 20%, 30% e sem adesão até a semana posterior à semana do carnaval. Então quem chamar a gente tem duas campanhas aí fresquinhas para apresentar para essa galera, para fazer o planejamento em cima dessas campanhas. Com as grandes administradoras aí, grandes confiáveis do mercado. Não, a gente está falando só das melhores, cara. Só das melhores, tá? Então, aproveita aí, pessoal. Já aproveita aí, ó.
as condições do carnaval. Isso aí. Já. É isso aí, então, Johnny. A gente depois vamos. Eu e o Brunão vamos abrir uma caixa junta nos stories. Aí qualquer dúvida, nós vai passando para você, tá bom? Combinado. E obrigado aí pela sua consultoria aí grátis. Tamo junto. Tamo junto. Só tem a última perguntinha para finalizar. Vê aí uma pergunta do Léo Câmpora. Tem metade do valor do imóvel em mãos. Vale a pena fazer uma carta e dar de lance, né? Acredito, para bater a carta, ou faço uma carta com o valor embutido para conseguir metade que falta? Cara, depende. Tenho metade do valor do imóvel em mãos. Ok. Vale a pena fazer uma carta e dar esse valor em mãos para bater a carta, ou faço uma carta com o valor embutido para conseguir a metade do que falta? Depende muito. Depende do tempo, depende do valor do imóvel. Eu posso até te falar o seguinte: se você tem metade, às vezes com metade da metade você já pode contemplar uma carta. Depende muito de cada... Por isso que eu falo, depende muito do perfil, depende muito do grupo, da condição da administradora. E eu acho que vale a pena analisar um cenário, por exemplo, você não descapitaliza tudo, você ainda guarda, retém uma parte, deixa aplicada, deixa rendendo, e usa uma outra parte para contemplar realmente o valor do imóvel que você precisa. Então, cara, só com consórcio dá para fazer isso aí. Sim, porque aí isso influencia a quantidade de parcela que ele quer pagar, tudo mais, né? Não só o lance. Sim, por se isso, vai entrar tudo um cálculo. Léo, pode chamar a gente aí depois que a gente faz a simulação para você e monta um planinho para você pegar a sua casa. Aí. Verdade. A gente faz todo um estudo e apresenta aí as melhores condições, as melhores administradoras. A gente faz um levantamento apurado nos grupos, o que tem de melhor. E por isso que eu falo, às vezes ele não precisa gastar metade do valor que ele já tem do imóvel. Às vezes, talvez metade desse valor. Reforço, depende muito de cada cenário. Fechou. É isso aí, então galera. É isso. É isso, gente. Obrigado pela primeira live. Obrigado pela primeira live do ano, pela parceria. Vamos juntos, vamos para cima. Se vocês precisarem, contem comigo. E vamos junto, tamo junto. É isso aí. Gratidão, pessoal. E precisando aí, pode chamar tanto o Thiagão, quanto o Johnny, quanto o meu Instagram aí tá aberto aí para vocês. Só mandar mensagem lá que a gente entra em contato. Valeu, obrigadão, hein? Um abraço, gente. Um abraço. Tamo junto.